Gente, que bom. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. O tema que está perpassando a conferência é a unidade. E a gente vai conversar bastante sobre unidade, sobre alicerce. Eu penso que Deus tem algo a comunicar à sua igreja. O Davi falou uma coisa muito legal hoje, no almoço. Davi Lago, meu amigo, que vai compartilhar com vocês também aqui. Que a igreja batista que nós estamos aqui hoje, ela representa a maioria das igrejas batistas do Brasil, a maioria das igrejas do Brasil, né? Igrejas, aqui é uma conferência de jovens, eu estou vendo um monte de gente que já foi jovem, né? Agora tem o espírito jovem, né? Isso que importa. Isso é muito legal, vocês darem esse apoio aos jovens da congregação, isso vale muito, queridos, é muito legal. Parece que é a primeira conferência também que a igreja está fazendo. É muito legal esse apoio, isso mostra que vocês estão apoiando a igreja. Isso é muito legal. Glória a Deus por igrejas como essa, que fazem o evangelho se espalhar pela nossa terra, né? Isso é muito legal, isso é uma bênção de Deus. Vamos lá, queridos. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Galera do som, posso manter essa distância aqui? Joia. Atos 2:42. Livro de São Lucas, Atos 2:42. Atos 2:42. Atos 2:42. Posso ler? Vou ler na NVT, ok? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Nós estamos lendo aqui um relato de... Logo depois que acontece o grande batismo, né? O sonho de todo pastor é pregar e 3.000 pessoas se converterem, né? A gente está vendo aqui o grande sermão de Pedro, né? Prega, 3.000 pessoas, né? São levadas às águas, né? Inclusive por imersão, são levadas às águas e tal. E nós começamos a ter aqui um relato de como era a comunidade. A comunidade que marca a igreja primitiva, né? Uma igreja que... Volta e meia nós falamos, né? Temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Não tem esse discurso? Eu concordo com esse discurso em partes, eu não acho que ele esteja errado. Mas eu acho legal de falar de voltar à igreja primitiva. A gente não pode esquecer que a igreja primitiva também tinha problemas, né? Mas eu acho que o grande mérito da igreja primitiva é que ela foi a primeira igreja a viver na prática os ensinamentos de Jesus. A igreja primitiva tem esse mérito, ninguém vai tirar dela. Ela foi a primeira comunidade a viver na prática os ensinamentos de Jesus. E a gente tem aqui em Atos 2:42 um resumo muito interessante da identidade, né, dessa igreja. E eu não vou entrar aqui em vários detalhes, mas todos se dedicavam de coração. É importante nós começarmos a entender isso, que há uma dedicação. E não é uma dedicação qualquer, é uma dedicação de coração. Eu não sei se a sua versão ela contempla esse tipo de tradução, mas no original, e perseveravam na doutrina, a Almeida traz, né? Essa perseverança, a palavra ela pode significar isso, uma dedicação de coração. Eu imagino que todos nós aqui, em algum momento, já se dedicou de coração a alguma coisa na vida. Alguma coisa te move, alguma coisa te moveu, e você já gastou a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, em alguma coisa que de coração fez você se movimentar em direção àquilo. Eu imagino que vocês sabem também que nós somos movidos pelos nossos desejos, não é assim? Por exemplo, quem está de regime, eu não tenho esse problema, graças a Deus, né? Como vocês podem ver, eu estou começando a ter esse problema, mas ainda posso comer de tudo. Como é que é o Dudu? Né? Pude pegar o Dudu, como é que você chama aqui? Sacolé, gelinho. Picolé, vocês é picolé, né? Eu pude ir lá pegar o picolé, consumir ele de boa e tal. Mas quem tem que fazer regime luta muito contra o desejo, né? E às vezes cede ao desejo. Esse carboidrato de Satanás, você cede aquele desejo porque você é movido pelo seu desejo. Você sabe que você não pode comer aquele negócio. O médico já disse: irmã, você tem que cortar o açúcar da sua vida, né? Aí você vai lá e vai tomar aquele café amargo. Ai, coisa ruim.
Eu só tomo café amargo, né? Mas depois você, né? Quem não está acostumado, bebe o café amargo, acha horroroso. Aí você vai lá e cede ao desejo, né? E põe um açúcar. A gente faz isso, por quê? Porque é o desejo que nos move. E isso está por trás aqui de Atos 2:42. Eles tinham o desejo de se dedicar a essas coisas que Lucas elenca ali. Eles se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos. Então eles se dedicavam de coração, eles perseveravam no ensinamento que recebiam dos apóstolos. Isso aqui daria uma outra pregação, mas o que eu acho interessante é que eles se dedicavam de coração à comunhão. Eles se dedicavam de coração à comunhão. Percebam que a comunhão aqui então, ela está sendo colocada como algo que não acontece tão naturalmente assim. A comunhão está sendo colocada aqui como alguma coisa que não flui tão naturalmente como nós gostaríamos que fluísse. O que flui naturalmente por parte do ser humano caído é o quê? É a discórdia, é a fofoca, é a separação. Isso flui naturalmente. Quando a gente vê, já falou mal do irmão, né? Quando a gente viu, já deu aquela maledicênciazinha assim, porque o crente não fofoca, ele compartilha motivo de oração, né? Ou em outras palavras, a intercessoca, né? Então assim, quando viu, já foi. Isso flui naturalmente de nós, né? A divisão flui naturalmente de nós. Por quê? Porque nós temos esse DNA do pecado, e o pecado, uma das grandes características do pecado é o quê? O rompimento. Uma das grandes características do pecado é o quê? O egoísmo, é o orgulho, a autossuficiência. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. Então isso é que flui naturalmente de nós. Do ser humano caído, do ser humano pecador, que somos eu e você, é o que flui. Mas quando somos alcançados pelo Evangelho, quando somos alcançados pela graça, há uma mudança de mente, há uma mudança de comportamento. Só que essa mudança de comportamento, essa mudança de mente, ela vai acontecendo gradativamente. Gradativamente vamos nos tornando aquilo que Deus quer que a gente seja. Gradativamente vamos nos tornando a comunidade que Deus quer que a gente seja. Gradativamente, paulatinamente, como Paulo fala, né? De glória em glória vamos sendo transformados. E isso é gradativamente. Então eu preciso me dedicar à comunhão. Nós precisamos perseverar na comunhão. Percebam, por falar em igreja primitiva, na igreja primitiva nós já tínhamos o problema da galera que não queria congregar. O autor aos Hebreus fala no capítulo 10, se não me falha a memória, ele já orienta: ei, não sejam como aqueles que não querem congregar. Ou seja, já na igreja primitiva tinha uma turminha que pensava o seguinte: eu sou igreja, eu não preciso de vocês, eu não preciso da igreja, eu não vou me submeter à autoridade de um pastor. Gente, percebam, esse problema de não se submeter a uma liderança não é um problema só moderno, né? Tem um amigo meu que disse que nunca houveram tempos como esses e sempre houveram tempos como esses, né? Então assim, já naquela época tinha esse problema das pessoas não querendo se submeter à autoridade de um homem que estava à frente da congregação. Já naquele tempo, o autor aos Hebreus fala isso, Paulo fala aos Tessalonicenses. Então percebam que já naquela época, quando a igreja está surgindo, tinham pessoas que se achavam igreja sozinhos. E essa é uma tendência moderna também. Muitas pessoas querem ser igrejas sozinhos, ou querem ser igreja do jeito que eles querem. Não se submetem a ninguém, não se esforçam para ter comunhão. Percebam, gente, pelo menos eu entendo isso, e depois vocês podem me corrigir, mas para se ter uma comunhão, para se ter uma autêntica koinonia, eu preciso entender que vai exigir um esforço da minha parte. A NTLH ela traduz como: e todos continuavam firmes. Continuar firme. Todo mundo tem uma história de superação para contar. Todo mundo que, quando você vai conversar e passou por um perrengue na vida, passou por uma tribulação na vida, ela vai dizer para você:
teve momentos em que eu pensei em desistir. Todo mundo tem uma história assim para contar. Teve momentos em que eu pensei em desistir. Alguns inclusive desistem. Alguns inclusive abandonam, se entregam e acabam tirando a própria vida. Ou outras coisas. Mas por isso que nós somos o que? Conclamados a continuem firmes no ensinamento dos apóstolos. Continuem firmes na comunhão. Por que, gente? Por que perseverar na comunhão? Por que se dedicar de coração à comunhão? Porque a comunhão das pessoas alcançadas pelo Evangelho, a comunhão desse povo é que reflete o caráter do nosso Deus. É a comunhão, é quando nós amarmos uns aos outros que o mundo vai saber que o Pai enviou o Filho. A comunhão é fundamental para o nosso testemunho, porque isso é koinonia. Nós hoje em dia, muitas vezes falamos assim, ei, vamos ali ter um tempo de comunhão, não é? E esse tempo de comunhão está ligado à mesa. E isso realmente é um tempo de comunhão. Jesus tinha muito tempo de comunhão assim. Jesus ficava tanto na mesa que os inimigos dele acusavam ele de quê? Comilão e beberrão, né? Jesus ficava tanto na mesa e ficava inclusive às vezes com prostitutas, com cobradores de impostos, e ele era chamado de comilão e beberrão, porque existe uma palavrinha que se você não sabe, você vai aprender agora, chamada comensalidade. Comensalidade significa o quê? Camaradagem ao redor da mesa. Comensalidade, comunhão, realmente isso é um momento de comunhão. Só que momento de comunhão não pode ser na verdade um momento. A palavra koinonia, ela não está ligada a um momento de comunhão. Koinonia significa partilhar uma vida em comum. Koinonia significa partilhar uma vida em comum. Tanto que a palavra koinonia, ela pode ser traduzida também por parceria. E aqui evoca o mundo dos negócios mesmo. Tem algum empresário aqui que tenha sócio? Temos uma empresária ali que tem um sócio ou uma sócia, né? Ou seja, você tem uma parceria do negócio. Então você divide os lucros, mas você divide também os problemas. Isso é uma parceria, tá? A palavra koinonia evoca isso. Ela evoca uma parceria. E essa parceria, ela diz respeito a alegrias e tristezas. Então a palavra koinonia evoca não só um momento, não, a palavra koinonia, ela evoca uma existência. A palavra koinonia evoca não um momento, mas algo perene, algo contínuo. Koinonia não é ter um momento de koinonia, mas é ter uma vida dedicada à koinonia. É ter uma vida dedicada ao outro. Porque não existe igreja se não houver a comunhão dos santos. Não existe o povo de Deus. Gente, por que o nosso testemunho às vezes ele é falho? Por que a igreja muitas vezes falha no seu testemunho de anunciar as boas novas? Bem, existem inúmeros motivos, mas um deles eu posso elencar sem medo de errar, é a falta de comunhão. Por quê? Porque koinonia não diz respeito a uma busca por interesses em comum. Eu achava às vezes que unidade era isso. Não, temos algo em comum, isso nos faz irmãos. Temos algo em comum, isso é koinonia. Temos objetivos comuns. Não, koinonia está para além de ter objetivos comuns. Porque objetivos comuns, vários outros grupos têm. Se você vai olhar, se você vai participar de qualquer associação, vai ter os objetivos da associação, não vai? Associação de moradores, do seu condomínio, associação disso ou daquilo, né? Maçonaria, que tem que tem um leãozinho que é muito forte lá no sul, o Rotary Club, né? Então assim, isso tudo são associações que têm objetivos em comum. Um time de futebol tem um objetivo em comum. Aliás, ontem peguei o voo com o time do esporte. Não sei, deve ter ganho alguma coisa, né? Pastor? Isso é uma coisa boa?
Deve ser, né? Que a torcida ontem estava infernizando o aeroporto. E o time de esporte estava lá. Então eles têm um objetivo em comum. Só que, vamos pegar o exemplo do futebol. O cara está lá, qual que é o craque do esporte, pastor? Hã? Trocador? Broncador? Brocador? Enfim, esse cara aí, tá? É o craque. Meu amigo, se amanhã o São Paulo... Não, pegar um time melhor, Palmeiras. Né? Se amanhã o Palmeiras chamar esse cara, tá? O Palmeiras não tem mundial, tá certo, tá? Então eu vou pegar, não, o Corinthians nem a pau, tá? Então aqui, vamos lá, o Joinville Esporte Clube, aqui ó, o meu time que nem tem mais divisão, tá jogando nos bairros lá de Joinville agora. O Jack não tá nem em divisão, tá? Meu Deus, caiu, estava na primeira 2 anos atrás, agora sumiu, Mas se o Jack fizer uma proposta para esse cara aí, meu irmão, adeus esporte, agora é outro tricolor. O esporte é tricolor, não? Não. Eu não entendo nada de futebol, vocês perceberam, né? A gente pode conversar sobre cinema, séries, aí é mais a minha praia, tá? Mas o que acontece? Esse cara, o objetivo dele muda. Por quê? Porque ele mudou de time, mudou os objetivos. Então, koinonia não são objetivos em comuns somente. É claro que nós temos um objetivo em comum. É claro, pertencemos a uma missão, e se temos uma missão, temos um objetivo. Agora, o que nos une, queridos, é o estar em Cristo. O que nos une é estarmos em Jesus, é partilharmos, como Pedro está dizendo, da natureza divina. Olha isso! A igreja é o conjunto de pecadores salvos pelo Evangelho que partilham da natureza divina. Nós não temos só um objetivo, nós temos uma essência, nós temos uma parentela. Nós pertencemos à mesma família, chamamos Deus de Pai, e o Pai não é só meu Pai. Como é que Jesus ensina os seus discípulos? Pai nosso. Quem chama Deus de Pai não escolhe irmão, porque os nossos irmãos já foram escolhidos por nós, já existe, Deus elege o seu povo, não somos nós, não dá para escolher quem vai congregar aqui. É Deus quem vai trazer conforme a ação missionária da igreja. E pode vir pessoas, já pensou você, né, que tem um vizinho que é um pé na orelha. Aquele vizinho, sabe, aquele vizinho. Mas um dia esse vizinho pode se converter e ele vir parar do seu lado aí no banco da igreja. E tem mais, ele vai participar da ceia do Senhor do seu lado aí no banco da igreja. Isso é difícil. Por quê? Porque você não gosta daquele vizinho. Porque ele tem aquela moto com o cano de escape cortado. Sabe aquelas pessoas que são mal resolvidas na vida e cortam o cano de escape da moto? Né? Então, ele pode se converter a Jesus. E talvez a moto dele demore mais uns 7 meses para se converter. Porque tem isso, né? O cara se converteu, entregou a vida para Jesus, mas continua babaca. Né? Continua com o cano de escape aberto ainda. Chegando 3 horas da manhã. Não que eu tenha um vizinho desse que eu deseje que ele caia e perca a moto. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Tá? Mas então pode acontecer. E aí? É por isso que a comunhão é um esforço. É um esforço por quê? Porque a minha natureza é individualista. A minha tendência é pensar em mim, no meu conforto, do meu jeito, das pessoas que eu quero. Essa é a nossa natureza. Mas nós somos convidados a nos esforçarmos, a termos comunhão. E gente, a igreja primitiva passou por muitos problemas. Inclusive eles tinham problemas de ordem teológica. Divisões, pensavam diferentes algumas coisas. Mas o que? Vamos sentar e conversar como adultos. Paulo teve divergências. Mas Paulo, quando tem um problema com Pedro, né, porque Pedro está lá com a galera dos gentios, e Pedro está lá todo legal com o pessoal que não é judeu, né? E aí, pessoal, aí quando chega o pessoal judeu, Pedro vira as costas para os gentios e vai lá com o pessoal da circuncisão. Paulo vê aquilo, repreende Pedro na cara. Vocês acham que para Pedro foi tranquilaço assim? Pedro é o apóstolo, velho. É o cara. A primeira parte do livro de Atos é dedicada às ações de Pedro. Depois Paulo chega. Quando Paulo chega, meu irmão, o bonde já está andando. Pedro era o cara, mas é repreendido por Paulo.
Vocês acham que para Pedro foi assim, tipo, tranquilo? Ah, beleza, Paulo, você está certo. Pedro, gente, o cara que vai lá e cortou a orelha, que era todo agitado. Só que é o seguinte, maturidade. Agora na igreja a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o pastor vira tipo síndico da igreja. O síndico é o seguinte, meu vizinho está fazendo barulho com a moto, eu não ligo para o meu vizinho, porque ele pode me bater, furar o pneu do meu carro, alguma coisa assim, né? Eu ligo para o síndico. Síndico, seguinte, ó, agora é 2h da manhã, o cara está ouvindo o sertanejo universitário, e está muito alto. Aí o síndico vai ligar e tal, entendeu? Por quê? Porque a função do síndico é essa mesmo. Vai lá, ô querido, e tal, os moradores estão reclamando e tal. Beleza. Agora, a igreja não é um condomínio, gente. Mas o pastor, muitas vezes, ele é como um síndico. Por quê? Porque eu tenho uma treta para resolver com alguém, um problema, eu tive uma indisposição, e eu vou lá para o pastor. Pastor, está acontecendo aquele negócio lá comigo, eu e o fulano, eu e a fulana, e precisa resolver isso aí. Rapaz, vocês não têm o mesmo pai? Vocês não têm o mesmo espírito? Vocês não pertencem ao mesmo povo? Vocês não têm a mesma palavra que orienta a fé de vocês? Resolvam como adultos. Resolvam como pessoas maduras na fé. Isso é se esforçar. Isso é batalhar pela comunhão. É eu vencer o meu orgulho, é eu vencer algumas coisas. Vencer, que, sabe, aquele egoísmo que tem que ser do meu jeito. Isso é se esforçar pela comunhão. Às vezes é engolir uns sapos. Às vezes é engolir uns sapos. Às vezes é levar um desaforo para casa. Essa expressão faz sentido aqui? Às vezes é levar um desaforo para casa. Mas a gente se ama tanto que a gente não leva nada para casa. E eu resolvo aqui mesmo, e resolvo no gogó, e resolvo agora. E aí o Espírito Santo até dá uma afastada. Opa, peraí, já que tu resolve, então tudo bem. Então resolvem vocês dois. Isso é se esforçar pela comunhão, gente. Sabe? Isso é se esforçar pela comunhão. Ceder um pouco. Somos família. Não escolhemos irmãos. Temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito. Somos corpo. A gente, às vezes, vocês cantam essa música aqui, ou já cantaram em algum momento? Somos corpo. Lá na minha igreja, uma vez, quando eu preguei, fui obrigado a, como pastor da igreja, eu falei, irmãos, eu fiquei um pouco aqui assustado, porque a gente estava cantando a música assim, ó. Somos corpo, assim bem... Porque a adoração moderna é essa adoração que eu fecho os olhos, né? E é eu e Deus aqui, né? É eu e Deus, somos corpo. Não tem sentido isso, como assim? Tu é corpo com quem, querido? Com anjo? Não dá para ser. Não rola isso. Ser corpo com anjo, não. A gente canta de olho fechado, uma música está falando para olhar para o irmão. E dizendo que somos corpo, assim, a gente é tão ajustado, que a gente nem dá a mão na hora do louvor, nem se cumprimenta. Às vezes o ministro do louvor tem que implorar, vamos lá, meu irmão, igreja, se movimenta, vamos. Não tem os ministros do louvor meio animador de plateia, né? Vamos lá, cumprimenta o seu irmão agora, vai. Ô irmão, tá devagar aí, vamos lá. Vamos, irmão. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade. Gente, olha, vou dizer para vocês, é batalhar pela comunhão, é uma luta. Eu penso disso olhando para esse texto, se esforçavam na comunhão, se dedicavam de coração, se dedicavam, perseveravam, continuavam, são traduções possíveis, de coração. Eles desejavam aquilo, por quê? Porque eles reconheciam, a palavra de Jesus estava fresca na mente deles ainda. O mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos perseverar na comunhão dos santos. Porque a gente participa da ceia, queridos. A ceia não é uma parada individual. Eu tenho mais quantos minutos? Mais meia hora? Não, quero seguir a programação. Eu sou um cara justo. Mais 2 minutos? 20, ótimo. Tá? Davi, vai. Alguém traz mais um café pro Davi ali. Tá?
É que o Davi tá 2 noites sem dormir, queridos. Aí tá tenso o negócio, aí ninguém aguenta mesmo, tá? Então o que acontece? Nós temos a ceia do Senhor. Gente, a ceia, quando você... Quer ver, ó, não tem aquele versículo? Cada um examine-se a si mesmo, né? A gente às vezes associa esse versículo àquele exame, né? Aquele exame de tipo, não, meu, como é que eu estou essa semana? Essa semana eu não pequei, essa semana eu posso participar da ceia, porque essa semana eu não pequei, essa semana o pão não vai grudar no céu da minha boca, né? Tá tudo certo, só quem foi católico entendeu a piada, né? Então assim, né, essa semana eu posso participar da ceia, aí o pastor fala lá na frente, cada um examine-se a si mesmo, e a gente, pode trazer o pão aí que eu vou pegar com a mão, porque eu vou comer, hoje eu vou participar da ceia digno, né? Hoje eu estou massa, hoje eu estou tranquilo para participar da ceia. Ele se examina e fala, nossa, eu estou demais hoje. Não, examinar a si mesmo dentro do contexto do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o quê? Examine como está o homem a si mesmo, mas diante da comunhão dos santos. Porque o problema que Paulo está resolvendo ali é que a galera estava fazendo a ceia e não esperando o outro. Estavam comendo na frente, estavam se precipitando, estavam fazendo a ceia só com o seu grupinho e não esperavam os outros irmãos chegarem para fazerem a ceia todos juntos. Esse é um grande problema. É isso que Paulo está combatendo, uma divisão na igreja. Você que se acha de Paulo, outro se acha de Apolo, outro se acha os mais espirituais são de Cristo. É isso que Paulo está combatendo em 1 Coríntios capítulo 11. É examinar a si mesmo diante da comunidade, queridos. Diante da comunidade. E aí a gente está participando da ceia com o coração todo quebrado, odiando o outro, porque ele votou no candidato A ou B. Eu não sei como é que foi para esses lados aqui, mas para os lados lá do sul, olha, almoços de família e reuniões da igreja viraram palanques políticos. Porque um vota em A, outro vota em B. A princípio eu votei no Novo apesar do vermelho, tá, irmãos? Só para deixar aqui claro que eu falei de política e estou de vermelho, é a minha cor preferida, tá? Então não tem nada a ver com o partido, né? Mas galera se odiando, se bicando nas redes sociais, mas domingo na ceia, ou no dia que é a ceia na sua igreja, metendo a mão no pote, comendo do pão, tomando do vinho, né? Comendo do corpo e tomando do sangue. Mas brigado com o irmão. A comunhão dos santos é algo tão importante que Jesus fala o seguinte, olha, antes de vir trazer a sua oferta, né, vai lá se consertar com o teu irmão primeiro. Porque não adianta dar a oferta tendo raiva no coração. Nossa, lembrei agora até de Caim. O problema de Caim não foi a oferta de Caim. O problema foi o coração de Caim. E é por isso que Jesus fala, antes de trazer a sua oferta, resolva o problema com o seu irmão, criatura. Porque para Deus o mais importante é a comunhão dos santos. Por quê? Porque é o corpo dele, é a noiva dele. É isso que vai qualificar o nosso testemunho como filhos de Deus. A nossa comunhão, isso é a ceia do Senhor. Não é só a nossa comunhão individual com o Pai. Não é só uma memória, fazemos isso em memória dele até que ele venha. Não é só uma memória onde nós lembramos que somos pecadores e temos um Deus que nos salva e nos salvou em Jesus Cristo. E mantemos viva essa memória. Mas a ceia é também envio, a ceia é também testemunho. Por quê? Porque a gente faz a ceia até que ele venha. Ou seja, enquanto ele não vem, nós vamos lembrando do que ele fez para nos unir. Nós vamos lembrando o que esse sacrifício que a ceia quer lembrar, esse sacrifício que a ceia quer lembrar, traz à memória esse Deus que dividiu o muro da inimizade. É lembrar desse sacrifício que derrubou o muro que separava gentios e judeus. A ceia é lembrar esse Deus que sai do templo em direção ao perdido, ao pecador. E esse pecador somos eu e você, alcançados pela graça.
numa comunhão de pessoas perdoadas, na comunhão de pessoas que se perdoam. E, gente, se a Bíblia fala tanto de perdão, é porque a gente vai pisar na bola. Se a Bíblia fala tanto de perdão para perdoar o outro, é porque a Bíblia sabe que nós vamos pisar um nos calcanhares dos outros. A Bíblia sabe que nós vamos um alfinetar os outros. Mas é por isso que a Bíblia fala, gente, sejam submissos uns aos outros. Submetam-se uns aos outros. Se submetam à liderança. Honrem a liderança de vocês. Porque nós precisamos ser um corpo coeso. Por quê? Porque na unidade é que nós manifestaremos verdadeiramente a nossa fé. Na unidade manifestaremos o Deus que nós servimos. Na unidade. Uma igreja unida tem mais eficácia na sua evangelização. Uma igreja unida tem mais eficácia na sua evangelização. Não é um grupo de gente perfeita, é um grupo de gente com problemas que se ajuda. Que o Senhor nos ajude, que a gente venha desejar ter um coração mais humilde, que a gente venha desejar querer a comunhão, que a gente venha lutar pela comunhão da igreja e a comunhão dos santos, para que o nome de Deus seja glorificado em toda a terra. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti, da Tua palavra, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque muitas vezes, se não na maioria das vezes, nós queremos agir conforme o nosso querer, conforme o nosso pensar. Muitas vezes criamos uma religião particular, uma religião individualizada, uma religião onde nós fechamos os nossos olhos e não contemplamos o irmão que está ao nosso lado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa o nosso egoísmo, e que assim como a igreja de Atos perseverava na comunhão, a gente venha perseverar também. Não é algo fácil, mas nós temos o Teu Espírito, e o Teu Espírito nos ajuda a cumprirmos a Tua vontade. O Teu Espírito nos ajuda a obedecermos os Teus mandamentos. E nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque acreditamos na unidade da igreja, acreditamos na união da igreja, acreditamos que o Teu corpo possa testemunhar essa cabeça que és Tu. E nós queremos Te pedir que o nosso testemunho venha a ser fortificado pela nossa unidade. Tudo isso para que o Teu nome seja glorificado. E é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.